Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho Carmim. Hoje eu vou estar falando aqui sobre um tema que eu vi muitas pessoas falando, né, na internet, nas redes, sobre as profecias de Nostradamus, sobre algumas quadras dentro das cinturas dele. E eu fui fazer uma pesquisa, porque eu falei, acho que tem muita simbologia boa para a gente trabalhar aqui. E dentro disso eu consegui desmistificar algumas coisas. Eu não vou citar aqui, porque não é esse o teor do meu trabalho, é mais falar e trazer um pouco dessa simbologia do que isso representa dentro do inconsciente coletivo. Mas muitas coisas ali de livros que falam de traduções não correspondem, né, aos textos originais, que é no francês arcaico, mas alguns pontos relacionados a essa época que a gente está vivendo, dentro dessas profecias, que é a época da Páscoa, de abril, tem alguns pontos ali em comum, e essa renovação que a gente está diante agora, com essa semana que vem, com o conclave, então tudo isso tem a ver um pouco com esse sentimento, né, desse despertar espiritual. Então, como essas profecias, elas não são só sobre o futuro, mas elas refletem o presente. Então, é porque esse conclave pode ser um ponto de virada espiritual. E o que nós temos a ver com esse místico do século XVI, que previu muitas coisas, citou até o mês de abril, cálice envenenados, terremotos. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, eh, com a simbologia, com o que essa simbologia representa. Então, eu acho que nós estamos diante dessa renovação, com esse conclave que vai ter na semana que vem, ele está mostrando o quê? Um desespero espiritual. Então, quer dizer, a morte do Papa e um segredo que ninguém conta. Então, são como a gente pode olhar um pouquinho lá para trás, nesse século XVI. Então, há 500 anos atrás, esse homem escrevia versos cifrados numa Europa devastada pela peste, pela guerra e pela Inquisição. Então, a gente tem que analisar um pouco esse contexto cultural, essa época e a situação que essa população vivia. Então, Michel de Nostre-Dame, conhecido como Nostradamus hoje, ele era um médico, astrólogo, místico, ele era uma pessoa super inteligente, ele tinha conhecimentos de hermetismo, de cabala, então ele previu revoluções, mortes de reis e até quedas de impérios. Mas por que hoje, em 2025, essas palavras ecoam tanto como um alerta? Né, porque a gente vai ver a semana que vem, no conclave da semana que vem, na eleição de um novo Papa, e todo esse desespero espiritual de milhões de pessoas, de querer buscar algo no exterior, algo palpável para, como se diz, como uma redenção mesmo, sabe? Como eu preciso de algo para que eu me apegue, para que minha fé ela corresponda a todos esses anseios e desejos de uma população que está desgastada. Então, Nostradamus não era um profeta só, ele era um espelho. Se a gente olhar aqui dentro dessa simbologia, os textos dele não revelam só o futuro, gente, mas refletem um medo humano de um mundo em colapso, da própria humanidade. E hoje, diante de toda essa crise de fé, polarização política, catástrofes ambientais, estamos muito mais parecidos com o século XVI do que jamais a gente podia imaginar. Então, na próxima semana, quando esses cardeais se reunirem para escolher um novo líder da Igreja Católica, estaremos diante de um evento parecido com o que Nostradamus descreveu, que foi o despertar da paz adormecida e o envenenamento do cálice sagrado. O cálice, gente, dentro da simbologia analítica, ele traz essa representação do máximo, do receptáculo, daquela coisa que é essa busca da alquimia interna. Então, quando a gente encontra nesses, nesse, nesses trechos, né,
é como se a gente olhasse voltasse nesse tempo, em 1555, quando ele escreveu: "Quando encontrarem o sepulcro do grande romano, um papa será eleito no dia seguinte, ele não será aprovado pelo Senado, seu sangue envenenado no cálice sagrado". Então é como se essa morte, né, do Papa Francisco e essa eleição que vamos ter do seu sucessor estão sendo ligadas, né, a terremotos, a traições e uma busca desesperada por um significado. E a resposta não está nas estrelas, mas ela está dentro de nós. Então, quem foi Nostradamus, né? Então, ele viveu num mundo à beira do caos. Então, a peste negra matou toda a sua família. A reforma protestante dividia a Europa antiga naquela época e estávamos diante da Inquisição, que queimava hereges em praças públicas. Então, em meio a tudo isso, ele escreveu 942 quadras em linguagem codificada. Ele era um mestre nisso, misturando astrologia, mitologia, profecias bíblicas. E qual era o seu objetivo? Eu acredito que não era prever o futuro, mas alertar sobre padrões eternos da natureza humana, que são ambição, medo e sede por um Salvador. Então, para ele, essa queda de Roma no passado era como se fosse um aviso sobre quedas de impérios futuros. E hoje, quando falamos em grande romano, não estamos falando e nos referindo a Júlio César em si, mas isso se encaixa nos poderes que a gente está vendo hoje em crise, tá? Que é o Vaticano, os Estados Unidos, a Europa em si e até a nossa própria fé abalada. Então, por que que isso importa? Porque o que que tem a ver esse desespero, né, espiritual? É como se a gente tivesse no meio desse burburinho, vivendo essa era de desespero invisível. Então, nas redes sociais, todas elas nos conectam, mas elas aprofundam a nossa solidão. A ciência hoje explica muita coisa sobre o cosmos, mas não preenche o vazio espiritual, não tem essa união, essa integração. E a igreja, por séculos, ela foi um farol. E hoje enfrenta muitos escândalos, muitas divisões, perdas de fiéis. Então, na semana que vem, esse conclave ele não é só sobre religião. Eu estou falando aqui de uma simbologia, é sobre o que ainda acreditamos, nessa fé, na esperança do ser humano. Então está refletindo muito, e eu acredito que muitas coisas vão vir após isso tudo, que vai estar trazendo em voga todo esse desespero. Então Nostradamus escreveu sobre um papa eleito, mas não aprovado. Então a gente pode ter, aí já seriam teorias da conspiração, mas no caso desse novo pontífice, se for rejeitado, eu não falo do povo em si, mas eu estou falando de governos por causa dessa briga, né, pelo poder hoje, que a gente está diante, sentando, assistindo de camarote em casa. Então, pode ser um sinal de que essa crise de autoridade, que a crise das instituições, a quebra dessas instituições está chegando agora ao coração do sagrado. Então, o que isso significa para você? Talvez a mesma coisa que significava para um camponês do século XVI, a necessidade urgente de reencontrar a esperança. Então, no meio de tantas informações, de tantas turbulências que a gente está vendo hoje, como previsões sérias, como coisa. Não, gente, a gente tem que olhar a simbologia de uma metáfora, o que ela representa, o contexto daquela época, com uma analogia com o contexto nosso hoje, o que estamos vivendo. Então, através disso, a gente consegue trazer uma mensagem e olhando para o nosso interior, olhando no que aquilo reflete em mim. Como eu estou envolvido nesse desespero, ou eu me sinto tão só, eu preciso de, de buscar a minha fé, ou colocar toda a minha fé e esperança
num ser que está ali no exterior e não acreditar nesse divino que está dentro de mim. Então essa era a mensagem que eu queria trazer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.